Bom dia, gente! Como é que vocês estão por aí? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bacias hidrográficas. Vamos falar sobre o que são as bacias hidrográficas, qual a importância que elas têm, qual é a bacia hidrográfica aqui da nossa região da Lagoa. Vocês sabem qual é? Então, vem comigo. Então, para começar, vamos falar um pouquinho o que seria, né, como nós podemos definir bacias hidrográficas. Então, bacias hidrográficas, eu coloquei aí, se vocês quiserem, podem anotar no caderno, são unidades de análise de recursos hídricos que são compostas por um corpo de água principal e seus afluentes. Então, as bacias hidrográficas, na verdade, então, nós vamos ter que às vezes a gente pode ter um rio principal e outros rios que derivam desse local. Então, a bacia hidrográfica ela pode estar em um estado, como ela pode também abranger, como nós vamos ver, diferentes regiões. Então, uma determinada bacia hidrográfica pode ter vários estados que compõem a mesma bacia hidrográfica. Lembrando que o nosso país, o Brasil, é um país com a mais extensa rede fluvial do mundo, ou seja, maior rede de rios do planeta, tendo maior potencial hídrico e também é dono da maior reserva de água doce mundial, abrigando uma rica biodiversidade. Então, considerando que o nosso país ele é o que tem maior potencial hídrico do planeta, a gente vê quanto nós temos responsabilidade em preservar esse patrimônio hídrico. Então, aqui, por exemplo, é uma foto do Rio Amazonas, tá? O maior rio do mundo. Então, como eu coloquei, já que nós somos o país que tem a maior rede fluvial do planeta, isso requer uma gestão desse recurso hídrico de forma eficiente para que a gente não cause uma escassez desses rios, uma má utilização, um assoreamento desses rios, tá? Para que não esgote nem sobrecarregue a determinada bacia, explorando seus recursos de forma sustentável e economicamente viável, sem deixar de promover a preservação e a conservação do meio ambiente e respeitar o que, gente? Populações locais que utilizam e que vivem naquele lugar. Nós vamos ver mais para frente, quando nós construímos uma barragem em um determinado local, né, em que nós iremos ter que às vezes destruir uma determinada área, é importante considerar a biodiversidade e as populações locais que ali vivem e utilizam aquele recurso hídrico. Então, se vamos utilizar o recurso hídrico, temos que pensar na perenicidade desse recurso, fazer com que ele continue existindo a cada geração. Pensar em utilizar de forma economicamente sustentável, mas também pensando em fazer com que as pessoas que ali vivem daquele recurso continuem utilizando esse recurso. Como é que a gente divide as bacias hidrográficas, certo? Nós dividimos as bacias no nosso país, nós vamos ver que nós temos 12 regiões hidrográficas ou 12 bacias hidrográficas, nós vamos dividir de acordo com o solo que ali existe, então a geomorfologia, e também a questão da litologia, que também são as características das rochas. E também do local que ali existe. Então a gente tem que ver quais são as características daquele rio, qual é a morfologia, né, geográfica que ali existe, como é que é a composição litológica, ou seja, a composição de solo, de rochas, e aí a gente consegue dividir essas bacias em regiões diferentes. Então, regiões que têm as mesmas similaridades de geomorfologia e litologia, vai ser considerada uma bacia. Ah, não, houveram muitas diferenças nesse local, houve muitas diferenças nesse local. Aí ele pode compor uma nova bacia. Então, as bacias acabam sendo subdivididas de acordo com essas características. Por isso, algumas bacias hidrográficas podem ultrapassar fronteiras abrangendo mais de um país ou estado. Por exemplo, a bacia do Uruguai está localizada na maioria, logicamente, no Uruguai, mas pode ter uma parte, por exemplo, no território brasileiro. Por quê? Porque essa parte do território brasileiro caracteriza aquela bacia. Então, a bacia, ela pode estar somente em um país, mas ela pode também extrapolar para regiões um pouco mais, digamos assim, abrangentes.
A categorização para administrar os recursos hídricos no Brasil são as chamadas regiões hidrográficas. Então, se eu vou administrar, se eu vou ver como é que eu vou utilizar o recurso, eu vou dividir ele em regiões hidrográficas. No nosso país, a nossa hidrologia é dividida em 12 regiões hidrográficas, cada uma com suas particularidades, com suas características particulares, que podem abranger vários estados, compor uma única região hidrográfica. Essa divisão ela é feita pelo chamado Conselho Nacional de Recursos Hídricos e é baseada na divisão das bacias hidrográficas que estão dentro do nosso território nacional. Então, no Brasil, como eu comentei, nós temos 12 bacias hidrográficas, olha lá, de acordo com a região. Vamos ter a amazônica, vamos ter a da nossa região, que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, que é a Tocantins-Araguaia, tá? Vamos ter a do Nordeste, Ocidental e Oriental, Parnaíba, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai. Lembra que eu comentei? A bacia do Uruguai, ela pega normalmente o país Uruguai, mas também uma partezinha do Brasil. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da nossa bacia, onde está o nosso estado do Tocantins, que é a bacia Tocantins-Araguaia. Então, essa daí é a região hidrográfica. Nós vimos que nós temos 12 regiões hidrográficas. Uma das regiões hidrográficas é a bacia hidrográfica, ou a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Somente reforçando para que não seja confundida essa questão. Então, nós temos aqui, 12 regiões hidrográficas. A que nós vamos tratar com mais destaque hoje é a região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Essa região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, ela é a segunda maior região. Ela é a segunda maior região hidrográfica do Brasil, tá? E ela ocupa cerca de 11% de todo o território nacional, 11% do nosso território nacional está dentro dessa região hidrográfica Tocantins-Araguaia, tá bom? E ela vai ter alguns rios que vão compor essa região hidrográfica. Nós vamos ter o rio Tocantins, Araguaia, Vermelho, entre outros. Está localizado, ou seja, essa região hidrográfica, ela vai ter o nosso estado do Tocantins, mas também outros estados que irão fazer parte dela. Então, estados do Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Pará. Além uma partezinha do Distrito Federal. E é interessante porque aqui dentro dessa região hidrográfica nós temos dois biomas diferentes. Nós temos o bioma do Cerrado e o bioma amazônico. Então, aqui, ó, que interessante, nós temos então a nossa região hidrográfica do Tocantins-Araguaia e aqui dentro a gente tem algumas particularidades, como por exemplo a nossa ilha do Bananal, que é aqui do ladinho, pertinho aqui de Lagoa da Confusão, que é a maior ilha fluvial do mundo. E qual é o rio que corta? O rio Araguaia, tá? Nessa bacia aqui, nessa região hidrográfica, foi construída a usina de Tucuruí, que utiliza o rio Tocantins, que está localizada no estado do Pará. Essa é uma das maiores, é a maior, digamos assim, hidrelétrica, né? Que é totalmente brasileira. E que tem alguma polêmica, né? Porque na época que foi construída, ela causou muitos impactos ambientais no momento que foi feita a construção dessa usina de Tucuruí. Aqui na nossa região de Lagoa da Confusão, nós vamos ter uma determinada bacia hidrográfica, tá? Então, dentro da nossa região, né, que nós vimos a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, nós vamos ter uma baciazinha hidrográfica específica aqui, que é a bacia do Rio Formoso. Então, a nossa região de Lagoa da Confusão, nosso município de Lagoa da Confusão, ele está localizado, ó, anotem aí, na bacia hidrográfica do Rio Formoso. Então, dentro, né, da nossa região hidrográfica Tocantins-Araguaia, nós temos vários rios que compõem essa região, tá? Aqui na região de Lagoa, nós temos o Rio Formoso. Então, a bacia hidrográfica que nosso município de Lagoa da Confusão, nós estamos, é a bacia hidrográfica do Rio Formoso. E que é um afluente do rio Javaés. Essa região hidrográfica, como nós vimos do Araguaia Tocantins, ou Tocantins-Araguaia,
conforme divisão da Agência Nacional de Águas, aqui na região do Rio Formoso, ele apresenta uma área de 21.328 quilômetros quadrados, ou seja, do estado do Tocantins, 7,7% da área, né, está na bacia, ok? Então, somente para que a gente possa conhecer a nossa bacia hidrográfica do Rio Formoso, que é onde nós estamos localizados. Mas aí eu pergunto, quem controla o uso da bacia? Então, quem controla a outorga de água, o uso dos rios, como que nós vamos usar o rio, como é que nós vamos drenar os rios para serem utilizados nas plantações? Nós temos um comitê de bacia hidrográfica. Então, o comitê de bacia hidrográfica, sendo que cada bacia hidrográfica vai ter o seu próprio comitê formado, ele é um organismo colegiado, ou seja, quer dizer que são várias pessoas, às vezes de áreas diferentes, que ali compõem, e que tem funções consultivas, ou seja, eles podem emitir pareceres. Vamos dar um exemplo, a pessoa quer ter uma outorga de água, quer utilizar a água de um determinado rio, o comitê vai analisar esse pedido e pode emitir um parecer favorável ou não. Pode estabelecer também normas de utilização ou tomar decisões. Então, o comitê da bacia hidrográfica é um órgão colegiado com funções consultivas, normativas, porque emite normas, e deliberativas, porque toma decisões. Anotem também que o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é chamado de Parlamento das Águas. Isso é importante. Então, o Parlamento das Águas, que é o nome dado a esse Comitê da Bacia Hidrográfica, é um espaço de discussão e decisão de como que vai ser utilizado aquela bacia hidrográfica naquela região. Semestre retrasado, tivemos a reunião do Comitê da Bacia do Rio Formoso aqui no Espaço Cultural, aqui de Lagoa da Confusão, para discutir a outorga de água, ou seja, a utilização de água pelos produtores rurais aqui da nossa região. Então, para a tomada de decisões, o comitê precisa se reunir. Então, o que faz o comitê da bacia hidrográfica, né? Essas pessoas que estão reunidas. Aqui eu coloquei, ó, o uso da bacia hidrográfica não pode ser somente por interesse econômico. A gente tem que ter a participação das pessoas. Por isso que o comitê é formado também pelas pessoas, pela sociedade civil, que nós chamamos, que somos nós. Às vezes professores, pessoas que vivem na cidade, porque a gente tem que ter a nossa voz, a nossa opinião. Então, o que faz o comitê? Ele promove e debate as questões relacionadas a recursos hídricos e articula a atuação. Então, vamos discutir como que os rios vão ser utilizados. Promove a resolução de conflitos, por exemplo, uma fazenda está usando mais água do que a outra fazenda, então pode haver um conflito, ou uma determinada propriedade está drenando água demais do rio. Então, a gente tem que resolver conflitos. Aprova e acompanha a execução do plano de recursos hídricos. Então, toda bacia hidrográfica, ela vai ter um plano de recursos hídricos. O que é o plano? Vai estar escrito como que essa bacia hidrográfica vai ser utilizada. Ela é utilizada basicamente para piscicultura, para produção de peixes. Não, ela é utilizada para produção de gado, pastagem. Não, essa bacia hidrográfica ela vai ser utilizada para plantações, ou para turismo. Então, o plano de recursos hídricos da bacia vai dizer para qual a função dessa bacia, qual a importância que essa bacia tem para a biodiversidade, como que ela pode ser utilizada de forma sustentável. Então, tudo isso vai estar no plano de recursos hídricos daquela bacia hidrográfica. Tá? Proporcionando a aplicação de recursos financeiros. Também vai estabelecer um mecanismo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e sugere os valores a serem cobrados. Se a pessoa vai estar utilizando o recurso hídrico como uma forma de compensação, em que esse dinheiro pode ser usado, por exemplo, para projetos relacionados ao meio ambiente, pode ter cobrança desse uso. E a elaboração de um relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos. Tá? Então, se nós temos aqui o nosso Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, que vai ser formado por pessoas, né, da sociedade, ela tem que fazer um relatório anual de como que está sendo utilizados os recursos da nossa bacia. Está sendo feito de forma sustentável ou não?
Então, saiba que você também pode participar do comitê. Todos os cidadãos podem participar das assembleias. Então, quando nós temos o que? As assembleias, que são as reuniões do comitê, ela é aberta à população. Tanto que quando nós tivemos no ano passado essa assembleia, essa reunião para falar da utilização dos rios daqui da região, ela era aberta à população. Qualquer pessoa pode participar. Então, as assembleias são públicas e os representantes são eleitos para compor o colegiado como titulares e suplentes com poder de voto. Os mandatos de todos os integrantes do comitê são definidos no regimento do comitê. Então, todo comitê ele vai ter o seu regimento, em que a gente vai ter o presidente, vai ter os vices, vai ter as pessoas que vão votar. Lembrando que, se vocês entrarem na página da Naturatins, né, nós vamos ter aqui ó, a nossa bacia, nós temos um comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso. Aqui a gente tem alguns arquivos que são relacionados às reuniões e às pessoas que foram eleitas para participar desse comitê. Então, olha aqui, nós temos o nosso regimento interno do comitê da Bacia do Rio Formoso. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa questão, né, sobre a bacia, sobre o regulamento interno, é só vocês acessarem o site da Naturatins, que lá a gente tem toda a informação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, que compõe a nossa região. Então, com isso eu termino a aula de hoje. Hoje a aula foi mais curtinha, só para a gente falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, qual a importância das bacias e como que a gente regulamenta a utilização dessas bacias. Não esqueçam de anotar as coisas que eu coloquei no slide, porque podem ser frutos, eu posso depois cobrar, né, na nossa avaliação. E qualquer dúvida em relação a esse assunto, podem entrar em contato comigo. Tchau e até a próxima aula!